Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma vez a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados na cultura cristã de Pentateuco e na cultura judaica de Torá. E nós estamos estudando o livro de Gênesis. E hoje nós estaremos vendo o capítulo de número 28 até o capítulo de número 32. Capítulo 28, versículo 10, até o capítulo 32, versículo de número 3. Vamos ver aquela história de Jacó saindo da sua casa e indo em busca da sua esposa. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, faça a sua crítica, a sua sugestão, para que esse canal possa continuar crescendo na pregação da palavra do Senhor. Não esqueça, lógico, de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Vamos então à nossa leitura comentada dos textos da palavra de Deus neste dia. O texto que nós vamos comentar nesta semana tem como título Vayetse, que significa e saiu, e tem referência à saída de Jacó da sua casa após receber a bênção que seria de Esaú. Jacó recebeu e agora ele está saindo, amando de seu pai e de sua mãe, para buscar uma esposa. E nós começamos no capítulo 28, no versículo 10, com Isaac abençoando a Jacó e lhe ordenando que parta para Padã Arã, para buscar uma esposa diferente de seu irmão Esaú, que se casou com 2 mulheres cananeias. Nós vimos na porção passada este episódio que, após receber a bênção de Isaac, Jacó tem ali, é alvo da ira de Esaú, e Esaú promete que vai matar a Jacó. A sua mãe então percebe, fala com Isaac então orienta para que Jacó vá até Padã Arã para buscar uma esposa que fosse diferente das mulheres ali daquela região, e que era uma região pagã onde eles estavam. E o interessante é que Esaú, vendo esta atitude de Isaac com Jacó, orientando que ele fosse buscar uma esposa fora, Esaú poderia ter feito a mesma coisa. Eu vou também buscar uma esposa fora para poder agradar aos meus pais. Mas Esaú faz exatamente o contrário. Esaú vai na casa do seu tio, vai nas terras do seu tio Ismael, e ali busca uma mulher daquelas que estavam ali, das filhas de Ismael, para se casar. Acredito que isso tenha feito mais mal ainda, a sua reputação com os seus pais deve ter ficado pior com esta situação. No capítulo 29, nós encontramos Jacó no seu destino, já chegando ao seu destino, encontra-se com Raquel, beijam-se, e aí a gente fica assim, mas o camarada já encontrou a moça e já foi beijando? Não, era comum naquela época, era costume os parentes se beijarem, era o chamado ósculo santo. Então, esse beijo que Jacó deu em Raquel, nada mais é do que um beijo de cumprimento, um beijo de boas-vindas, um beijo de satisfação por estar encontrando ali um parente. Nós temos no versículo 15
o casamento de Jacó com Lia e posteriormente com Raquel, né? Nós sabemos que houve ali um engano por parte de Labão, que era o sogro de Jacó, um engano fazendo com que Jacó se casasse primeiramente com Lia, o acordo seria se casar com Raquel, mas aí Jacó acaba se casando com Lia e depois é obrigado a trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel, né? Ele trabalha 7 anos, embora ele tenha se casado com Raquel uma semana depois de ter se casado com Lia, mas ele teve que trabalhar 7 anos para casar com para ter a posse, né, vamos dizer assim, de Raquel. Ele trabalhou 7 anos, casou com Lia, uma semana depois casou com Raquel, mas teve que trabalhar 7 anos como dote para este casamento com Raquel. No versículo 31, nós vemos Deus abençoando Lia com 4 filhos: Rubens, Simeão, Levi e Judá. Mas Raquel era estéril. No capítulo 30, nós vemos que Raquel tem ciúmes de Lia e então oferece Bila, sua concubina, para que Jacó tenha filhos com ela. E aí nasceram desta relação de Jacó com Bila, Dan e Naphtali. No versículo 9, Lia, então, faz a mesma coisa, já que ela tinha tido os 4 filhos e não teve mais filhos, parou de ter filhos, então ela faz a mesma coisa que Raquel e oferece Zilpa, que era sua concubina, para que Jacó coabitasse com ela. E aí nasceram Gade e Azer, 2 filhos mais para Jacó. No versículo 14, nós temos o acordo de Raquel e Lia, a troco das mandrágoras que Rubem havia pego e trazido para sua mãe. As mandrágoras eram tipo de raiz, né, que era bastante comum naquela região e diziam que era um afrodisíaco, um negócio qualquer lá, né? Mas aí então Raquel faz um acordo com Lia em troca dessas mandrágoras. Lia daria essas mandrágoras para Raquel, enquanto que Raquel iria permitir que Jacó se deitasse com Lia. E aí o que acontece? Desse acordo nasceram Issacar, Zebulon e a menina Diná, completando aí os 7 filhos de Jacó com Lia. No versículo 22, Deus ouve então as orações de Raquel e aí nasce José. Mais ou menos passaram aí 12 anos, vamos colocar 12 anos desde o casamento até esta situação do nascimento de José. Foram 12 anos aí de nascimento desses filhos de Jacó. No versículo 25, Jacó então tenta voltar para a sua terra, mas é impedido por Labão, que faz um novo acordo com ele. Porém, esse acordo, Deus faz uma aliança, né? Mostra para Jacó uma forma dele enriquecer. E aí é exatamente isso que acontece. Jacó fica muito rico por causa deste novo acordo que é feito com Labão. Embora Labão tentasse passar ali, né, alguma conversa em cima de Jacó, enganar Jacó mais uma vez, acaba Jacó sendo beneficiado nesta situação. No capítulo 31, Jacó, então, agora, depois de estar bastante rico, junta todas as suas coisas, as suas mulheres, os seus filhos e volta para Canaã. Ele sai fugido, consegue enganar Labão e sai fugido e vai, então, voltando para Canaã. Quando Labão descobre que Jacó havia saído com as suas coisas, com as suas mulheres e com os seus filhos, Labão vai perseguir Jacó. Porém, ele recebe uma visão de Deus, um aviso de Deus, e Deus fala para que ele não mexa com Jacó. E aí eles acabam entrando num acordo.
No capítulo 32, no local onde estava acampado com a sua família e os seus bens, e fez um acordo com Labão, Jacó percebe a presença de anjos ali naquele local. E aí, então, chama aquele local de Maanaim. E é lógico que algumas coisas aconteceram ali naquele acordo de Labão com Jacó, mas em outra oportunidade nós vamos abordar estes assuntos. Agora, quais lições nós podemos tirar da leitura deste trecho para o nosso viver diário? São muitas lições. São muitas lições. Nós ficaríamos aqui horas e horas falando sobre tudo aquilo que nós podemos tirar de ensinamento para nós neste trecho. Mas eu quero falar com vocês apenas sobre os primeiros versículos do capítulo 28, quando nós temos ali que Jacó saiu da sua casa e parou em determinado lugar, deitou, dormiu e viu uma escada que saía da terra e ia para o céu, ou uma escada do céu para a terra, e anjos subiam e desciam por aquela escada. Eu quero meditar nesta parte com você para a gente tirar algumas ideias, algumas lições para a nossa vida hoje. E estas ideias eu quero tirar baseado na interpretação que eu gosto de fazer, a interpretação do método Pardês, né, que é aquele método que sai da literalidade e vai para o aprofundamento do texto bíblico. Então, este trecho, José fala assim, fala que Jacó, José lá na frente, fala que Jacó saiu, até o título da porção, saiu. Mas saiu de onde e indo para onde? É exatamente isso que nós vamos aqui analisar com vocês. Pelo método Pardês, nós temos 4 tipos de interpretações. A primeira nós chamamos de Pechade. E no Pechade, ele saiu da casa de seus pais em Berseba para procurar uma esposa dentre os familiares da sua mãe, em Padã Arã, obedecendo à orientação de Isaac. Quando Jacó chegou em determinado lugar, dormiu. No seu sonho, ele viu uma escada que ia até o céu e os anjos subiam e desciam por ela. Deus fala com Jacó e renova a aliança dele, Deus, da mesma forma que havia feito com Abraão. Deus garante que estará com Jacó por onde ele for. Jacó acorda e reconhece o lugar como sendo a casa de Deus. E aí batiza o lugar como Betel. E faz um voto de dar o dízimo como agradecimento pelo que Deus havia prometido a ele. Então, isso aqui é algo tranquilo de nós analisarmos, de nós verificarmos. O texto bíblico é bem claro, conta essa história e não tem dificuldade da gente entender qual foi o objetivo. Vou sair daqui da minha casa, vou buscar uma esposa. Num determinado momento ele para, descansa, porque a viagem é longa, tem uma visão de Deus, Deus revela para ele as bênçãos que havia prometido para os seus pais e fala: olha, eu vou ser com você também. E aí Jacó, então, beleza, muito bom, eu vou, então, em agradecimento, se isso acontecer verdadeiramente, eu vou te dar oferenda, vou te dar o dízimo. Então, assim, esse é o acordo feito ali. Então, esta interpretação desse trecho é tranquila, não tem muito o que falar. Agora, no método Remes, nós podemos aprofundar um pouquinho mais. Esta saída de Jacó, ela pode ter alguma coisa a ver com a ameaça de Esaú de matá-lo. Então, não somente o simples fato de buscar uma esposa possa ter sido a motivação geral
da saída de Jacó da sua terra ali em Berseba, junto com seus pais, para ir até Padã Arã. Por trás, oculto, né, velado, pode ter o motivo de fugir da presença do seu irmão Esaú para evitar a morte. Então, nós podemos fazer essa alusão. Os pais de Jacó, com medo do outro filho, né, de Esaú matar Jacó, mandam Jacó para Padã Arã. Padã Arã fica mais ou menos 600 quilômetros de distância de Berseba. É do outro lado. Nós tivéssemos aqui um mapa, Berseba fica no sul da terra da Palestina, hoje Israel, a terra de Israel fica no sul, próximo ali ao Egito, próximo a Gaza, e Padã Arã fica lá na Síria, hoje no território da Síria, bem ao norte, depois ali do Líbano. Então, ou seja, há uma distância grande. Então, não dá para fazer esta viagem em um dia. Então, é necessário que, em alguns momentos, em alguns, principalmente à noite, Jacó venha descansar essa viagem. E uma outra coisa que nós podemos observar é que Padã fica na região da chamada Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia. E o que era comum naquelas regiões? Os zigurates. O que eram os zigurates? Zigurates eram grandes construções em forma piramidal, usadas para abrigar a sede do governo, ou depósito de alimentos, ou templos de adoração. Então, os zigurates eles poderiam ter estas características, né, essas especificações, poderia servir para ser a sede do governo, depósito de alimento ou adoração, ou um templo de adoração. Porém, existiam os zigurates que, no mesmo zigurate, tinha essas três situações acontecendo, de tão grandes que eram estes zigurates. Semelhantes aos zigurates, nós poderíamos dizer que a Bíblia fala sobre a Torre de Babel. E seria exatamente nessa região da Babilônia que a Torre de Babel foi construída por Nimrod, e houve ali o episódio da confusão das línguas, quando Deus desceu e confundiu as línguas dos homens. Então, esta visão que Jacó teve era basicamente uma visão de um zigurate, porque as pessoas subiam pela escada para poder. A parte mais alta geralmente era a parte do templo. Então, as pessoas, para adorar aqueles deuses, tinham que subir naquela escada. E aí nós podemos ver que, como o acesso era feito por esses lances de escadas, e no sonho Jacó viu uma escada que ia até os céus, e os anjos estavam ali subindo e descendo, podemos fazer uma alusão à busca do ser humano em encontrar Deus, a busca do ser humano em encontrar o divino, a busca do ser humano em buscar preencher aquele vazio que existe dentro de cada um de nós, a nossa busca de chegar até Deus. Agora, será que esta busca, ela verdadeiramente é o que acontece na prática? É isso que eu quero meditar com você. No sonho, Deus fala com Jacó, é a nova aliança feita nos termos de Abraão e Isaac, e nós entendemos também que esta questão dessa aliança, você vê que Deus prometeu para Abraão: olha, sua descendência vai ser como o pó da terra, eu vou te abençoar, você vai ser bênção, e as nações serão bênçãos por causa de você. Abraão morreu e não viu isso acontecer. Isaac recebe a mesma promessa. Olha, você vai ser bênção na terra, vou abençoar a tua descendência, e as nações da terra serão abençoadas por causa da sua descendência. Isaac ainda estava vivo nessa época, mas depois nós vamos ver que Isaac morreu e não viu isso acontecer. E agora Jacó recebe a mesma promessa de que Deus estaria com ele, abençoaria a sua descendência, e as nações da terra também seriam abençoadas pela descendência de Jacó.
Nós podemos entender que nem sempre nós veremos as bênçãos de Deus na nossa família, mas os nossos descendentes, eles podem ser a comprovação da bênção de Deus na vida da própria família e também na vida das nações. Os nossos filhos podem ser a forma como Deus vai fazer para abençoar a vida de outras pessoas. E foi assim com Jacó, foi assim com Isaac, foi assim com Abraão. E Jacó acorda e reconhece o lugar como sendo a casa de Deus e batiza o lugar como Betel. Em hebraico, é Beit El, a palavra correta, Beit El, que significa literalmente casa de Deus. E nos remete ao conceito de habitação que Deus quer fazer em nós. Deus quer fazer em cada um de nós. Deus quer morar dentro de nós. Ele não quer simplesmente estar conosco. Ele quer morar dentro de nós. Por isso que no Novo Testamento, a palavra de Deus fala ali em Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o templo é exatamente a morada de Deus. Então, nós somos a morada de Deus. No método Drash, que seria a terceira forma de nós interpretarmos este texto, nós podemos associar esta passagem ao texto de João no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 51, que diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E aí, versículo 50, Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que interessante, né? A mesma imagem, a mesma visão que Jesus fala para eles é a visão de Jacó. Vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Foi exatamente esta visão que Jacó teve. Ele se deitou, dormiu, e no seu sonho ele viu uma escada que ia do céu à terra e subindo e descendo por essa escada anjos. E é a mesma visão de Jesus. Natanael estava buscando algo embaixo da figueira. Na cultura judaica, quando uma pessoa está debaixo da figueira, é porque ela está buscando conhecimento. E principalmente da figueira, buscando conhecimento divino, buscando conhecimento de Deus. Então, quando Jesus viu Natanael, Jesus falou: olha, você está buscando, está procurando Deus. Olha só, Deus está se apresentando para você aqui. Uma figueira não é plantada dentro de casa. É preciso sair para encontrar uma destas árvores. E foi exatamente isso que Natanael fez. Estava buscando fora, ele saiu. Da mesma forma que Jacó saiu em busca de algo, Natanael também saiu e estava debaixo da figueira em busca de algo. Da mesma forma que Deus falou em sonhos com Jacó, agora falava ao vivo com Natanael. E da mesma forma que houve uma promessa para Jacó, Jesus promete novas visões para Natanael. E nós podemos dizer
que estas promessas que Jesus faz para Natanael são promessas que ele faz para cada um de nós. Na medida que nós demonstramos no nosso coração que estamos saindo das nossas situações particulares e estamos buscando a presença de Deus, pode ter certeza de uma coisa: nós teremos orientações, teremos visões, teremos revelações, estaremos diante de Deus, ele vai se revelar a cada um de nós. E no método SOD, que seria o mais profundo, onde nós podemos aprofundar na interpretação do texto, nós verificamos que na Mesopotâmia, os zigurates eles serviam de caminho para o adorador se achegar aos seus deuses. A escada que Jacó viu no seu sonho representa esse acesso à adoração. Porém, a Bíblia sempre nos mostrou que o homem não tem acesso direto ao Criador. É sempre o Criador que busca o homem. Isso aconteceu no Éden. A palavra de Deus fala que Deus sempre visitava Adão e Eva na viração do dia, era Deus que ia ao encontro deles, e depois, quando eles pecaram, tentaram se esconder, Deus foi em busca dele. Com Noé, a humanidade estava perdida, Deus foi até Noé e propôs a Noé uma missão. Noé, faz uma arca, porque eu vou renovar tudo. Abraão, da mesma forma, Deus foi até Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus buscando o homem, buscando dar uma oportunidade para que o homem pudesse ter salvação. E é desta mesma forma que Deus busca o homem hoje. E a maior prova de que esta é a visão de Deus, este é o desejo de Deus, é Ele mesmo se fazer presente entre a humanidade, em carne, na pessoa de Jesus Cristo, habitando entre nós. Jesus, nós podemos dizer, Jesus é a escada que nos leva até a presença de Deus. Jesus é a palavra viva, o Logos eterno. Então nós só temos conhecimento de Deus e somos conduzidos pelo Espírito Santo a compreender as palavras de Deus por causa de Jesus, que veio até nós revelar este Deus, se mostrar como Deus e nos dar acesso a estar na presença de Deus. Ele veio ser esta escada para nos levar até Deus. Agora, esta escada, vista por Jacó, nos faz compreender também que muitas vezes o homem sai em busca de algo que às vezes está bem próximo dele. E quando nós falamos de Deus, as pessoas vivem hoje buscando alternativas para estar na presença de Deus ou para preencher aquele vazio e não se apercebem que Deus está tão próximo deles. E foi isso que aconteceu com Jacó. Quando ele acordou, ele percebeu que Deus estava ali naquele lugar. Ali era a casa de Deus, ali era o local que Deus habitava. Ele não precisava sair buscando outras alternativas, porque Deus estava ali na casa dele. E a casa dele era a presença dele ali, junto com Jacó. Jacó percebeu isso, e como era costume naquela época, ele levantou uma pedra como coluna, derramou azeite sobre ela e fez um juramento para reconhecer ali a presença de Deus naquele lugar. E a presença de Deus, quando há a presença de Deus, há ajuda, há libertação, há salvação, há proteção. Deus, ele se faz presente nas nossas vidas e cuida de cada um de nós. E é por isso, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, que eu quero te incentivar a sair do seu lugar de conforto, a sair da sua incredulidade, a sair dos seus preconceitos e buscar a presença de Deus.
esse maravilhoso Deus que nós servimos. Pode ter certeza, quando nós fizermos isso, quando você fizer isso, Deus irá se manifestar a você. Porque ele vai ver que tem no teu coração o desejo de conhecê-lo. Este desejo foi ele mesmo que colocou. Porque, como nós falamos aqui, o início da história é Deus colocando em nós, é Deus colocando no homem, é Deus buscando o homem, fazendo perguntas ao homem: onde você está, o que você quer, o que você precisa, e o homem dando uma resposta para Deus. E esta resposta, ela vem do desejo de Deus de estar tabernaculando conosco, de estar morando conosco, de estar tendo uma vida íntima conosco. Assim foi com Jacó, assim foi com Natanael, e assim é conosco, será comigo, será com você, será com todo aquele que abriu o coração para deixar Deus entrar e fazer morada. A escada, ela já está posta. O próprio Deus construiu esta escada. O próprio Deus disponibilizou esta escada para mim e para você. Os anjos continuam o seu trabalho, subindo e descendo, servindo tanto aos propósitos de Deus como aos propósitos daqueles que hão de herdar a salvação. Agora eu quero concluir este nosso estudo, este nosso comentário, falando sobre uma palavra que está neste texto e que traz uma mensagem bastante importante para nós. A palavra é sulam, que em hebraico significa escada. Sulam, sulam tem 3 letras. A primeira letra é a letra samer, que significa apoio. A segunda letra é o lamed, que significa autoridade, cajado, liderança. E a terceira letra é o mem sofit, que é a letra da água, da palavra, do alinhamento, do nascimento, da novidade, do renovo. Então nós podemos dizer que a palavra sulam, que foi traduzida como escada, ela representa um apoio para dar autoridade que vem através do renovo, que vem através da palavra, que vem através da água, que gera vida, que gera novidade. E aí nós podemos fazer uma associação, além de falar sobre o significado das letras da palavra sulam, nós podemos fazer a gematria, que é a numerologia bíblica da palavra sulam. A letra Samer é o número 60. A letra Lamed é o número 30. E a letra Mem é o número 40. Se nós somarmos 60 com 30 dá 90, 90 com 40, 130. Então, o valor numérico da palavra Sulam é 130. Se nós buscarmos na Bíblia outra palavra que tenha o mesmo valor numérico de 130, nós vamos encontrar a palavra Sinai. Sinai é escrita com a letra Samer, que nós já vimos aqui é o número 60, o Yud, que é o número 10, o Nun, que é o número 50, e o Yud, que é outro número 10. Então nós temos 60 com 10, 70 com 50, 120, mais 10, 130. Então,
Sulam, 130, valor numérico. Sinai, 130 também, valor numérico. O que tem a ver Sinai com Sulam? O que tem a ver Sinai com escada? Foi no Sinai que Deus entregou para Moisés as tábuas da lei, os mandamentos que deveriam ser cumpridos pelo povo. Então, a lei, aquelas tábuas significavam a lei de Deus, os mandamentos, é a escada, Sulama, que faz com que cada um de nós, na medida que lemos, que interpretamos, que estudamos, que meditamos na palavra, vamos subindo degrau por degrau para chegarmos na presença de Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, que podemos entender que neste sonho de Jacó, esta escada que foi colocada, é uma escada que foi colocada por ti, para que nós pudéssemos subir por ela e nos achegar a ti. Mas nós só subimos por esta escada porque esta escada representa a pessoa do Senhor Jesus, a palavra viva que veio nos ensinar. E o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que nós estudamos, que meditamos e que usamos para nos achegar à tua presença. Mas a certeza que nós temos é que isso só é possível porque tu desceste do teu trono, vieste até nós e se colocaste, ó Deus, como opção, como única opção para estarmos na tua presença. Por isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer por ter assistido este vídeo até aqui, agradecer pela tua participação conosco e te convidar para, durante esta semana, estar estudando o trecho de Gênesis capítulo 32 até o capítulo 36 e na próxima semana participarmos juntos deste comentário. Você é nosso convidado, convide outras pessoas também. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.